Olá pessoal, aproveitando o momento aqui do Reiki, que eu fiz uns vídeos sobre Reiki, aproveitando o momento aqui também que o ambiente está tranquilo. Tem um outro assunto que me vem ponderando há algum tempo, que é muito interessante, né? Muito interessante no âmbito do Reiki. Um tempo atrás, eu fiz um vídeo, ou dois na verdade, sobre questão de linhagem, sobre questão das iniciações, sobre questão de que não se pode reverter uma iniciação em Reiki, e mais umas coisinhas lá. Ok. Surgiram alguns questionamentos, surgiram algumas dúvidas do pessoal, algumas críticas, algumas sugestões, alguns bate-papos bem interessantes. Mas uma pessoa me trouxe uma ponderação que por alguns instantes, por algum tempo, me deixou assim um pouco encafifado, me deixou um pouco pensativo, e eu levei algum tempo, né, para trabalhar essa questão, trabalhar essa, não digo explicação, mas esse entendimento. Entendimento, que legal. Ok. Nós temos muitas tradições religiosas, filosóficas, seitas, energéticas, onde ocorre uma ligação que se torna muito estreita, que se torna muito próxima entre mestre e discípulo, certo? Se formam linhas de transmissão de energia, linhas de iniciação, linhagens, que são muito intensas, que de uma certa forma amarram a pessoa, certo? Prendem a pessoa naquela linha. Algumas são energéticas, algumas são de conhecimento, algumas são de juramentos e afirmações de se pertencer, de se entregar e assim por diante. Nós temos na Umbanda, né, que uma divindade, Iemanjá, algum, por aí vai, põe a mão na cabeça do filho. Eu já não lembro se é essa terminologia, desculpem o pessoal da Umbanda, não gosto muito, mas se estou um pouco distante, já perdi um pouco essa terminologia mais adequada. Mas é como se aquela divindade, aquela entidade colocasse a mão e, de uma certa forma, ela prende a pessoa. Você pertence àquela divindade. Você trabalha para ela com a energia dela. Não que isso seja uma coisa ruim, não, de forma alguma. Tá? É uma maneira de operar, uma maneira de fluir energia. Legal. Muito interessante, muito boa, por muito tempo. Ajuda muitas pessoas, principalmente isso, ajuda muitas pessoas. Nós temos também no cristianismo o batismo. O batismo também é uma transmissão de energia. E ele também te prende, de uma certa forma, a um determinado momento, a uma determinada energia da Igreja Católica. Nós temos o xamanismo com diversas tradições, bem ecléticas, bem diferentes, raras algumas, que também, no processo iniciático, você se torna ligado com o seu mentor, com o seu mestre, ou com uma determinada entidade, ou com um determinado ser, ou com uma determinada manifestação, né? Um totem de um animal, alguma coisa assim. O budismo tem isso. Tem algumas ramificações do budismo em que isso é muito presente. Você fica preso numa linhagem de um determinado monge, e aquilo vai passando de um para o outro. Nós temos a maçonaria, que também tem seus processos iniciáticos, em que você fica preso a uma determinada loja.
Então, isso é uma prática muito comum na humanidade. É uma prática que atinge um determinado nível de consciência, uma certa frequência de vibração das pessoas. Como eu falei antes, não é ruim ficar-se ligado a uma entidade espiritual, a uma divindade, a uma loja, a uma igreja, a um espírito animal, a um totem. Não, de forma alguma. São experiências válidas, interessantes, importantes, que muitas vezes a gente precisa passar. Muitas vezes a gente precisa passar. Desde as religiões mais antigas, mais básicas, ou desde as filosofias, as seitas mais básicas, mais xamânicas, mais presas à terra, assim, né? Até o budismo, que eu considero uma das mais abertas que tem hoje em dia. Legal. Aí nós temos o Reiki. No Reiki, existe uma transmissão de energia do mestre para o iniciado, né? E é essa transmissão de energia que torna a pessoa um reikiano. E aí surgiu essa questão de que a pessoa comentou comigo que não gostava e não aceitava essa ideia dela ficar presa a um determinado mestre. Não agradava ela. Respeito, né? Opinião, com certeza, né? Só que esta afirmação em termos de Reiki, ela é controversa. Ela é complexa também, como uma outra que eu fiz agora há pouco, também é complexa. Legal. Por que ela é complexa? Por que ela embute também uma pequena armadilha nessa questão? Porque nós não conseguimos manipular o Reiki. Básico isso, gente. É uma coisa tão básica, mas que precisa ser tão salientada tantas vezes. A mente, o ego, não consegue manipular o Reiki. Toda e qualquer manipulação de energia recebe o nome de magia. Sintético, né? Magia. Boa ou ruim, negra ou branca, amarela, vermelha, tanto faz. Magia, manipular energia. O Reiki não pode ser manipulado. Manipular energia pelo ego, pela mente, né? Certo? Consciente ou inconsciente, não importa. Então, quando há essa manipulação, nós temos magia. O Reiki não é magia. Não que isso torne o Reiki superior, melhor, fantástico, maravilhoso. Não. É uma característica. Característica. Diferente. Pode ser boa ou não, pode ser aconselhável ou não aconselhável, podem gostar ou não gostar. É uma característica do Reiki. Legal. Mas ainda assim, o Reiki tem uma iniciação, tem um processo iniciático, tem uma transferência de energia. Só que, no caso do Reiki, eu não vejo que ocorra essa ligação, esse vínculo, eu não vejo que seja criado esse vínculo intenso com o mestre. Eu não vejo isso. Você não fica preso ao mestre energeticamente. Por quê? Está ligado a um outro vídeo que eu fiz sobre os dois tipos de energia que tem, né? Energia Rei para iniciação e energia Reiki de aplicação. O mestre, ele é basicamente um canal para essa energia da iniciação. Se for um mestre assim, muito preocupado, muito desligado, sem muito conhecimento, ele pode até contaminar um pouco essa energia, pode até gastar um pouco ela, né, com alimentação inadequada, alguma coisa assim. Mas é energia rei manipulada pela consciência que faz a pessoa se tornar reikiano. Então, independe do mestre. Pode ser qualquer mestre, você vai virar reikiano. E essa energia rei, ela vem de um Buda, o Buda Grande Sol. Ela passa pelo mestre e transforma você no reikiano. Então, no Reiki, a meu ver, não existe a mão do mestre na cabeça do aluno, no cocuruto do aluno. Bons tempos de cocuruto. Não existe isso.
pode ocorrer durante uma iniciação, eu acho também um pouco raro, devido à energia que está envolvida, devido à vibração energética que está envolvida, do mestre querer criar a ligação. Nós temos mestres que são extremamente egocêntricos, que gostam de se promover e gostam de ter os seus discípulos sob as suas asinhas. Temos. É natural isso. Não vejo nada errado também, não é uma crítica minha. É uma observação. Existem mestres assim. Mestres que te prendem, que querem que você retorne com eles, que você se atenda com eles, que você pense como eles, que você atue como eles, que seja tudo como eles. Egocentrismo natural do ser humano, tranquilo. Então, nesse caso, é criado um vínculo, o mestre põe a mão na cabeça do iniciado, mas por energia pessoal dele. Por que pessoal? Não pelo reiki e não pela iniciação do reiki, de forma alguma. Porque se eu aceitasse que isso ocorre, o mestre estaria manipulando a energia do reiki. E se o reikiano já não consegue manipular o reiki numa aplicação, quem dirá o mestre manipular a energia rei numa iniciação? Reikiano manipular a energia reiki numa aplicação, mestre manipular a energia rei na iniciação. Não tem como. Não consigo ver isso. Eu tenho vários mestres, tenho vários sistemas. Sou muito grato a todos eles pela oportunidade, pela vivência, pela energia que eu recebi, mas eu não me sinto de forma alguma ligado a eles energeticamente. Não me sinto pertencente a uma linhagem por eles. A minha conexão é direta com o Buda da Nishinyorai. É ele que vai fornecer a energia, é ele que fornece toda a energia do universo que nós vivemos para que ele exista. Então, eu estou ligado com a fonte. É a fonte que me trouxe energia para a iniciação. O mestre é um canal. A energia passou por ele, gasta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas passou por ele e chegou até mim. Ele só é um canal. Ele não manipula, de forma alguma ele vai manipular essa energia. De forma alguma ele vai usar essa energia para criar um vínculo entre o mestre e o iniciado. Quando isso ocorre, e pode ocorrer numa iniciação, o que eu acho muito raro, e pode ocorrer, né? Deixa eu dar uma parte na pausa. Pode ocorrer durante uma iniciação, é o uso de Ki pessoal, energia pessoal do mestre, que é um mestre muito magnético, que é um mestre muito centralizador e que gosta de ter os seus iniciados sob as suas asinhas. Se você teve um mestre assim, se você se sente ligado, não tem problema. Foi um momento, você precisou passar por aquela experiência, você aproveitou de alguma forma, e daqui a pouco você chega a um outro mestre que tira aquilo e que rompe aquilo. Eu já tive, inclusive, percepção disso em algumas iniciações, onde claramente a pessoa deixou de pertencer a alguém. Foi uma sensação muito estranha, uma percepção muito estranha, confirmada depois pela pessoa. Ela se disse, eu me sinto livre daquela influência. Não era uma influência de todo ruim, mas me limitava, me prendia, me privava de algumas coisas, e hoje, depois de uma iniciação de reiki, eu me sinto livre daquilo. Tive uma percepção dessas muito interessante. Então, pessoal, sintetizando esse vídeo, no âmbito do reiki, das iniciações do reiki, não há ligação, não há aprisionamento do iniciado ao mestre, ou à linhagem de mestres. O que há é uma linha de formação de mestres, de formação de canais de mestres capazes de canalizar essa energia rei, que vem da fonte, se você prefere fonte, ou do grande sol, se você gosta mais do budismo, ou de Deus, se você gosta de Deus, para formar um reikiano. Eu me sinto extremamente tranquilo quanto a isso. Os meus iniciados, eu não tenho qualquer vínculo com eles, nesse aspecto de tê-los sob o meu controle.
é uma postura minha, não me agrada ser diferente. E também eu creio que é uma forma de tranquilizar as pessoas que possam pensar nesse aspecto. Eu não vou fazer um reiki porque eu vou ficar preso naquele mestre. Não, você não vai ficar preso naquele mestre. Você até pode estar ligado a ele com uma forma de gratidão, como um companheiro de jornada seu que facilitou aquele momento, que lhe permitiu entrar em contato com aquele sistema de energia, que transferiu aquela energia para você e você está usando essa energia de uma maneira fantástica na sua vida. Isso sim é válido, isso sim precisa ser reconhecido. Certo? Então era isso nesse vídeo. Agradeço a todos pela paciência e até a próxima.